Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de aromaterapia. Na aula de hoje iremos trabalhar a composição química dos óleos essenciais. Uma aula que para mim é das mais importantes, que se não entendemos aquilo que estamos ingerindo ou administrando em outras pessoas ou na gente mesmo, a gente não tem como administrar. Vamos lá. Os componentes dos óleos essenciais são classificados em famílias químicas de acordo com sua estrutura molecular. Conhecer as famílias químicas e suas propriedades terapêuticas é muito importante para sabermos quais óleos essenciais iremos usar. Há também diretrizes de segurança de cada família, então a gente precisa entender realmente essas funções, essas famílias, porque daí a gente vai ter a decisão qual usar, quando usar e se usar. E a parte de segurança é altamente importante. Tenha em mente que os óleos essenciais são complexos individualmente e nem sempre seguem 100% os aspectos gerais da família química a qual ele pertence. Então, os óleos eles não são, na grande maioria, 100% aquilo que a gente vai estar discutindo aqui. Mas ele tem funções e situações muito específicas. Primeira família, monoterpenos. Os componentes dessa família química evaporam rapidamente e são considerados notas de topo, por ser os primeiros aromas que sentimos quando inserimos em uma sinergia, né? ou um blend. Sinergia e blend seria a mesma coisa, que é a mistura dos óleos. Em geral, os monoterpenos são antissépticos, ótimos para cortes, analgésicos, aliviam a dor, aumentam a circulação sanguínea, são descongestionantes, aliviam o congestionamento das vias respiratórias, antibacterianos, alguns também antivirais. Lembrando, pessoal, que os óleos essenciais, a parte da aromaterapia é uma das partes dentro da fitoterapia, então a aromaterapia a gente trabalha com a quintessência da planta, né? Então aquilo que é mais puro dentro de uma planta. Então ela tem ela tem bastante componente químico. Então você tem ali o extrato mais puro daquilo ali. Como a gente está vendo aí os monoterpenos aqui na imagem, da laranja. E inclusive isso aqui é a molécula da laranja desenhada aí. Alguns óleos essenciais com mais de 60% de monoterpenos em sua composição. Bergamota, também pode ser conhecida como tangerina. Em alguns locais é pocã, outros mexerica, mas a bergamota é essa mais rugosinha, da casca um pouco mais solta. Pimenta preta, cipreste, grapefruit, genípero, somente suas bagas, o limão, a laranja doce. Essa eu nunca tive acesso dela aqui no Brasil, que é Ravidsara, que a literatura fala que é semelhante ao eucalipto. Alecrim e abeto, que é da Sibéria. Essa família tem como considerações de segurança os monoterpenos. Eles oxidam com muito mais facilidade do que os outros componentes, né? Por isso tem uma vida útil somente de 1 a 3 anos. Uma vez que oxidados, eles podem causar irritação da pele, sendo melhor descartá-los ou difundi-los, então misturá-los. Mas na grande maioria das vezes, monoterpenos, eles são, depois de oxidados, eles têm que ser descartados. Essa foto é de uma bergamota. Sesquiterpenos. É difícil generalizar as propriedades terapêuticas dessa família química. A seguir, enumeramos algumas características gerais pelas quais podemos conhecer algumas das suas propriedades terapêuticas. Em geral, os sesquiterpenos são antifúngicos, ao exemplo da mirra e o patchouli, analgésico, ao exemplo aqui da pimenta preta, camomila alemã, gengibre, que é a imagem que está de fundo, mirra e ylang-ylang. Antisséptico, nesse caso o cedro, o gengibre, a mirra e o vetiver. Anti-inflamatório, então o cedro, camomila alemã, gengibre, a mirra, patchouli e ylang-ylang. Antiespasmódico, camomila alemã e gengibre. Sedativo, camomila alemã, mirra, patchouli e ylang-ylang. Sempre lembrando que o antiespasmódico
É uma droga que suprime a contração do tecido muscular liso, especialmente em órgãos tubulares. O efeito produzido é de prevenir a ocorrência de espasmos do estômago, intestino ou bexiga. Dos antiespasmódicos mais comuns é o gengibre, é o que culturalmente se utiliza mais. Eu trabalho com atividades aquáticas, o mergulho, e utilizamos quando estamos embarcados muito tempo, pessoas que que mareia, como se chama, né, que tem náuseas por estar em movimento em embarcação, a gente utiliza como pessoal um pedaço de gengibre na boca e é muito útil. Eu tenho um TCC meu que foi sobre o uso do gengibre para pessoas pós-químio e o resultado é fantástico, é muito utilizado e o resultado é muito bom. Então, ao longo do curso, a gente vai discutir sobre isso, vai falar mais. A gente vai ver cada óleo essencial desse a fundo. Considerações de segurança da família. Não há considerações especiais de segurança quanto a essa família química. Quando oxidados, podem ser irritantes. Eles têm uma vida útil longa, né? Estima-se de 6 a 8 anos. Aí a camomila alemã de fundo. Monoterpenóis. A estrutura dessa família química é semelhante à dos monoterpenos. O que os diferencia é apenas uma molécula de hidroxila. A localização dessa molécula determina a propriedade terapêutica do óleo. Você vê que é fascinante. A gama das propriedades terapêuticas dos monoterpenóis é bem variada. Agente anti-infeccioso poderosos, possuem na sua forma o EG terpinol 4-OL. Esse componente químico é encontrado no óleo essencial do Cliently, antibacteriano, antifúngico e mesmo antiviral, grasolinarol, que é um componente químico encontrado no óleo essencial de lavanda e pau rosa, antiespasmódico, graças ao mento, um componente primário encontrado no óleo essencial de hortelã-pimenta, tem uma ação antifúngica do óleo essencial de gerânio. Alguns óleos essenciais com alta concentração de monoterpenóis são rosa absoluto, 93%, pau rosa com 91%, palma rosa com 80%, o tomilho ele tem uma quantidade de linarol de 61%, e o manjericão, que é a imagem de fundo, de 56%. Considerações dessa família. E até lembrando aqui é o mento, né? Tá aí de fundo. A única consideração de segurança dessa família química é em relação ao mento, que pode irritar a pele. O mento deve ser evitado em crianças com menos de 5 anos de idade. A vida útil é de aproximadamente 3 a 5 anos. Esses cristais que vocês estão vendo aqui, todos são de mento. Em farmácia utilizamos dessa forma. E na parte química também. Sesquiterpenóis. Os óleos essenciais dessa família química são considerados notas de base. Isso são as últimas notas que saem de um determinado recipiente. Quando você está chegando a uma sinergia, né, o blend ali de uma mistura de vários óleos, é o último que você sente. O óleo essencial de sândalo tem em sua composição 85% de sesquiterpenóis. Essa imagem aí de fundo, isso aí é o sândalo. Em geral, as propriedades terapêuticas dessa família são apoio imune, anti-inflamatório, sedativo, cura da pele, antibacteriano, antiespasmódicos, excelentes tônicos para o sistema linfático, bem como para veias. Então, para quem trabalha com estética e vai trabalhar com situações de drenagem linfática, é um óleo que você pode estar misturando no creme ou no óleo carreador que vai ser realizada a massagem. Considerações de segurança. Não há preocupações de segurança especiais para esses óleos. Sua vida útil é de aproximadamente de 6 a 8 anos. Isso aí é um campo de lavanda. Ésteres. Esta família química é conhecida por suas potentes propriedades antiespasmódicas, mas além disso, muitas vezes também são sedativos, calmantes, analgésicos, anti-inflamatórios e ajudam o corpo a lidar com o estresse. Alguns óleos essenciais com altas porcentagens de ésteres são camomila romana, jasmim absoluto, que é a nossa imagem aí de fundo, que possui 52%,
e o Helichrysum, 49%. Considerações de segurança. Em geral, os ésteres são seguros se a diluição apropriada for respeitada. A gente vai ter uma aula que a gente vai explicar muito bem isso, né? O processo de blend, de sinergia, qual a proporção de um óleo carreador para um óleo essencial. Então, existe apenas dois componentes que é melhor evitar: o salicitato de metilo, presente no óleo essencial de betula, e o acetato de sabinil, presente no óleo essencial de zimbro. Todos os dois óleos essenciais fazem parte dessa família. O salicitato de metilo pode ser venenoso se for usado em longo prazo na pele, e o acetato de sabinil pode causar toxicidade no fígado. A vida útil é de aproximadamente 3 a 5 anos. Fenóis. Essa família química é muito ativa e estimulante. Uma excelente escolha quando você quiser dar um safanão, né? um up em uma infecção agressiva. Você quer dar uma pausada nela, resetar ela aí, segurar a onda dela, você vai usar um fenol. O óleo essencial de cravo, né? Nesse caso aqui, o óleo do botão de cravo, que é essa imagem que vocês têm de fundo, é composto por 67% de fenóis. Ele é a menina dos óleos, né? Dessa família química. Excelente para combater infecções, mas deve ser evitado por pessoas sobre diluidores de sangue devido ao seu alto egenol. O egenol ele é um líquido bem oleaginoso, incolor amarelo, de odor forte e aromático, e o cheiro que predomina é o cheiro do cravo e sabor bem picante. Nas pastas de óxido de zinco, o eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que pode influenciar a reparação tanto do órgão pulbar como das feridas cirúrgicas. Então, dentistas utilizam, entre outros também. Acabam utilizando bastante ele. Considerações de segurança dessa família: ao usar óleos essenciais com alta concentração de fenóis, é aconselhável que eles sejam bem diluídos. Não utilize mais do que 5 gotas por 30 ml de óleo carreador. Nesse caso, é um blend de 1% de diluição, que chamamos, para evitar a irritação nas membranas mucosas e na pele. A vida útil é de aproximadamente 3 anos. Até lembrando, vocês verem o quanto que é irritativo, formigas elas são bem sensíveis e altamente perceptíveis. Elas conseguem sentir as notas do alimento a distância absurda, né? Tanto que invade nossas comidas. E culturalmente, popularmente, as pessoas colocam cravo próximo ao alimento para evitar formigas. Se você colocar assim, tipo, no armário de comida lá, você despejar cravos, você vai ver que não vai dar formiga, por causa da irritabilidade que o cravo gera nela. Aldeídos. Os aldeídos são excelentes para as questões fúngicas. O óleo essencial de melissa e seu quase gêmeo, né, o óleo essencial de capim-limão, que é o nosso aí de fundo, que aí está o lemongrass, é o nosso conhecido capim-limão. São dois óleos que possuem em torno de 80% de aldeído. O neral e o geranial são dois aldeídos que esses dois óleos compartilham. Em geral, essa família química possui as seguintes propriedades terapêuticas: antifúngicos, antibacterianos, anti-inflamatórios, antiespasmódicos, sedativo e podem reduzir a febre. Focando aqui um pouquinho no sedativo, vou dar um experimento a vocês, que é bem interessante, da família dos aldeídeos. Eu acredito que vocês tenham facilidade de conseguir capim-limão. Aqui na Bahia a gente consegue com uma certa facilidade. Agora, o que eu vou ensinar não pode ser usado para quem tem pressão baixa, senão vai passar muito mal. Você vai preparar uma limonada junto com o capim-limão e tomar. Você vai ver o quanto que é sedativo. Ele baixa a pressão e você consegue regular o sono. Então, para quem tem insônia e não tem pressão baixa, tomar um suco de limão, pode adoçar normalmente com capim-limão, te garanto que você vai dormir como se tivesse tomado um sedativo. Agora, sempre lembrando, quem tem pressão baixa não pode fazer isso, porque ele baixa a pressão. Façam esse teste durante as nossas lives, aí, que a gente vai ter várias lives na semana.
para a gente tirar dúvida, me diga o resultado. Considerações de segurança: essa é uma família química em que a baixa diluição e o uso ao curto prazo são altamente aconselháveis. Diluições acima de 1% podem resultar em irritações da pele. Os aldeídos definitivamente não são recomendados para uso interno. Aí a palavra nunca, lembrando aqui que eu estou falando de aldeídos puro, então em óleo essencial puro. O que eu ensinei a vocês é vocês utilizarem a planta, onde esse óleo aí vai estar basicamente lá quase que homeopaticamente, porque para se conseguir um óleo essencial você precisa de muita parte da planta. As pessoas que sofrem com glaucoma ou câncer relacionado ao estrogênio devem evitar ser no mínimo cautelosos com essa família química. Aldeídos oxidam facilmente e têm uma vida útil de cerca de 1 a 3 anos. Cetonas. As principais razões para escolher os óleos essenciais da família química cetona são suas propriedades expectorante e mucolítica, tornando-os excelentes aliados no combate às infecções das vias respiratórias. O óleo essencial de hortelã-pimenta, que é o que está a fundo aí como imagem, tem mais cetonas do que a maioria dos outros óleos essenciais, embora o alecrim, o vetiver e a lavanda spike, lavanda ela tem diversas espécies, pessoal, vocês vão ver, tem uma quantidade considerável também do mesmo cetona. Mas o mais comum e o mais utilizado ainda é a hortelã-pimenta, e por ser maior concentração. E principalmente pela sua função mucolítica, né? É usado em xaropes, expectorante mucolítico. As cetonas geralmente possuem as seguintes propriedades: analgésicos, antiespasmódicos, rubefacientes, geram uma hiperemia local, né? Vai deixar vermelho o local, são cicatrizantes e eficazes na cicatrização de feridas. Considerações de segurança: embora cetonas tenham componentes inteiramente não tóxicos, há preocupações importantes no que se diz respeito à cânfora. Alguns efeitos indesejáveis já foram relatados em relação à cânfora. Eles incluem colapso respiratório em lactantes, convulsões ou abortos devido a doses orais quase fatais, estímulo do sistema nervoso central, preocupações hepáticas e renais quando usada a longo prazo. Os componentes puligona e tujona, potenciais abortivos, são encontrados nos óleos essenciais de hisopo, sálvia, artemisia, tuia e poejo. Não é recomendado o uso em grávidas ou em crianças. O uso a curto prazo com diluições baixas a 1% e nesse caso se tornaria considerado seguro. Considera-se sua vida útil de 3 a 5 anos. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Vou dar um exemplo para vocês aqui: fórmulas de fitoterapia chinesa. Para combater tumor, usa-se a tuia, principalmente tumores no útero. A tuia officinaria é uma das que mais se usa. Então você vê que tem que ter um cuidadozinho aí bem grande. A gente viu anteriormente os ésteres, agora os éteres. Os éteres são antiespasmódicos, muito eficazes. Alguns óleos essenciais conhecidos e ricos em éteres são anis, que é a imagem de fundo, erva doce, noz moscada e estragão. A noz moscada dessa família é uma das mais conhecidas no nosso país, principalmente aqui no Nordeste. As considerações de segurança para essa família química são muitas. Recomenda-se o uso apenas quando óleos essenciais risco e éteres não funcionarem. Então, eu só vou entrar no éteres quando os ésteres não funcionarem. Os riscos envolvidos em seu uso incluem toxicidade hepática, atividade semelhante ao estrogênio, efeitos neurotóxicos, então psicotrópicas, influenciam o humor e o comportamento, além de afetar o cérebro. E a genotoxicidade interfere no DNA. Os componentes éster específicos e as preocupações de segurança que se apresentam são as seguintes: a priori, doses orais são venenosas e podem causar aborto. Aqui está a noz moscada em destaque. Quando eu vim morar aqui na Bahia, eu vi uma prática muito comum e ainda vejo. Popularmente o pessoal aqui utiliza a noz moscada como um agente abortivo.
Então eles dizem que ajuda quando a mulher está em suspeita de gravidez, usa noz moscada, né, para não, quando essa gravidez é indesejada, para forçar a menstruação. Nesse caso, forçar o aborto. Eles falam que é só para descer a menstruação quando está atrasada. Você vê que popularmente já é utilizado. Cientificamente a gente vê que seus ativos químicos podem fazer isso mesmo. Metilchavicol, né, o estragole, cancerígeno em ratos suscetíveis de causar câncer em seres humanos. As percentagens elevadas de estragole são encontradas nos óleos essenciais de estragão e manjericão. Eugenol de metilo, doses elevadas são cancerígenas. Saflore são tóxicos para os rins e fígado quando tomado em doses elevadas oralmente. Esses componentes encontrados em porcentagens elevadas no óleo de cânfora e açafrão. Transanetol são hepatotóxicos, evitem se estiver grávida ou amamentando. Este componente é encontrado em altas concentrações em óleos essenciais de anis e erva doce. Considerações de segurança. De todas as famílias químicas, os éteres apresentam questões de segurança mais sérias. Isso é preocupante, porque muitas pessoas veem os nomes de ervas de uso comum do dia a dia, como erva doce, manjericão, noz moscada, e ficam menos preocupados com a dosagem devido à sua familiaridade. Quando na erva, esses componentes eles estão lá quase que imperceptíveis, mas quando a gente extrai o óleo, é a quinta essência, é o que é mais puro daquela planta. Então a concentração é muito grande. Então essa é a diferença. Não quer dizer porque se eu comer manjericão, e eu sou muito fã do manjericão, tenho plantado em casa. Como bom paulistano, eu gosto de manjericão na comida. Então, principalmente na pizza, né? Nossa, pizza com manjericão é bom demais. Então, não quer dizer porque eu como manjericão, eu vou estar nesse risco. Mas se eu usar o óleo essencial de manjericão puro, eu tenho esse risco. Em resumo aqui, as famílias químicas de sua segurança. Monopernóis, como segurança, óxido com mais facilidade que os outros componentes, por isso tem uma vida útil de 1 a 3 anos. Uma vez oxidados, eles podem causar irritação na pele, sendo melhor descartá-los ou difundi-los. Os sesquiterpenóis não há uma consideração especial de segurança quanto à sua família química, e quando oxidado, podem ser irritantes, eles têm uma vida útil longa, né? Estima-se de 6 a 8 anos. Monoterpenóis, a única consideração de segurança da família química é em relação ao mentol, que pode irritar a pele. O mentol deve ser evitado em crianças com menos de 5 anos de idade e a vida útil é de aproximadamente de 3 a 5 anos. Sesquiterpenóis, não há preocupações de segurança especiais para esses óleos. Sua vida útil é de aproximadamente 6 a 8 anos. Os ésteres, em geral, os ésteres são seguros se a diluição apropriada for respeitada. Existem apenas 2 componentes que é melhor evitar, né? Lembrando que é o salicitato de metilo, presente no óleo de betura, e o acetato de sabinil, presente no óleo essencial de zinco. O salicitato ele pode ser venenoso se usado a longo prazo na pele, e o sabinil pode causar toxicidade no fígado, e a vida útil é de 3 a 5 anos. Fenóis. Ao usar óleos essenciais com alta concentração de fenóis, é aconselhável que eles sejam bem diluídos. Não utilize mais do que 5 gotas por 30 ml de óleo carreador. Isso aí a gente fazendo o blend, né? Então isso é uma diluição de 1% para evitar a irritação das membranas mucosas da pele. A vida útil é de aproximadamente 3 anos. Aldeídos. Esta é outra família química em que a baixa diluição e o uso de curto prazo são altamente aconselháveis. Diluições acima de 1% podem resultar em irritações na pele. Os aldeídos definitivamente não são recomendados para o uso interno, nesse caso nunca, mesmo que em doses baixas. As pessoas que sofrem de glaucoma ou câncer relacionado ao estrogênio devem ser particularmente cautelosos com essa família química. Aldeídos eles oxidam facilmente e têm uma vida útil de cerca de 1 a 3 anos. Cetonas, embora cetonas tenham componentes inteiramente não tóxicos, há preocupações importantes que se diz respeito à cânfora.
alguns efeitos indesejáveis. A gente viu que a cânfora pode gerar um colapso respiratório lactantes, convulsões ou abortos devido a doses orais quase fatais, estímulo do sistema nervoso central e preocupações hepáticas e renais quando usada a longo prazo. Então ela tem uma vida útil de 3 a 5 anos. Éteres, de todas as famílias químicas, os éteres apresentam as questões de segurança mais sérias, e isso é um pouco preocupante porque muitas pessoas têm aquela vinculação de serem ervas comuns no dia a dia, como a erva doce, manjericão e noz moscada. Então, tomar cuidado quando se falar de óleo essencial dessa família. Essa aula terminamos aqui. Uma outra situação, pessoal, não quer dizer que a aula é para botar medo e não usar os óleos, é para usar. A aula é só para fazer com que a gente tenha consciência daquilo que a gente está usando. E não esquecer que toda erva ela tem toxicidade. O chazinho que você toma no dia a dia, ele é tóxico. E com o acúmulo de vezes que você está usando, vem aumentando essa toxicidade. Então, toda erva, sem exceção, ela é tóxica. Cada um dentro de sua família. Então, a gente tem que ter só a consciência de uso para não gerar uma preocupação ou um desagrado ao nosso cliente ou a nós mesmos. Então, até a próxima aula, um grande abraço, um grande beijo e até mais.